estar na casa de Deus mais uma vez, hoje com essa incumbência de estar aqui na frente e não sentado, como é tão bom estar ali ouvindo. Então o irmão Joglair pediu para trazer uma palavra e nós estávamos nessa noite junto com alguns irmãos, irmão Fernando, outros irmãos, irmão Renan, acampando ali creio que na Serra do Mar. Passamos uns bons momentos juntos ali, caminhamos bastante, estamos cansados um pouco, dormimos ali numa barraca. Quando eu cheguei na casa do irmão Joglair, estava ali o Guilherme, ele já pegou o celular e falou: vou mandar uma mensagem para o pai que vai ter pregador diferente hoje. Não sei se ele não mandou, mas o fato é que quando o irmão Joglair chegou, então ele nos convocou para estar aqui e eu não tinha nada pré-determinado, então eu fui buscar algo que eu já havia trazido uma outra vez para a igreja, ali em Beltrão, ali em Toledo, onde eu prego, e eu comecei a ler uma mensagem ali, e a forma como eu tinha pregado aquela vez e visto, hoje, pela graça de Deus, eu vi com muito mais luz, e isso se tornou novo para mim. Eu estava ali agora no escritório, querendo que demorasse mais os hinos, porque eu estava vendo tudo novo ali naquela mensagem. É a mensagem, a restauração da árvore noiva. Se Deus nos ajudar, nós vamos caminhar um pouquinho a respeito dessa mensagem. E realmente fui bastante ajudado ali, vendo depois que Deus clareou muitas coisas para nós. Então, todas as mensagens que fazia tempo que a gente não lia, a gente vê aquele assunto de uma forma um pouco diferente. Não o assunto diferente, mas com mais luz, mais aprofundado, mais denso, com mais conteúdo. E o profeta então estava dizendo nessa mensagem, a maior batalha, falando, estamos armazenando esse alimento. Aí ele diz assim: quando vocês chegarem em casa, no seu escritório, vocês peguem essas fitas e vocês ouçam novamente. Fala, quando eu estiver viajando, quando eu não estiver aqui, vocês coloquem ali no seu escritório e ouçam essas fitas que vocês vão precisar delas. Então nós temos visto hoje que nós realmente precisamos dessas mensagens. Muitos de nós não sabemos o inglês, não podemos ouvir, mas nós precisamos dessa mensagem. Temos que retornar a ler todas as mensagens, que esse é o alimento que vai nos fortalecer. Sabemos que ninguém, nenhuma criança, nenhum bebê, ele cresce sem ter um alimento saudável, ele não tem um crescimento completo sem um verdadeiro alimento saudável. Quando aquele bebê, ali a sua mãe não pode produzir o leite materno, ou por algum motivo ele não tem um bom alimento, ele começa a pegar uma doença, pegar uma infecção, pegar uma gripe, mas quando ele se alimenta bem, então ele está imune a essas doenças. Quando nós nos alimentamos bem, nós ficamos imunes aos ataques de Satanás. Ficamos imunes às investidas do devorador, como nós vamos ver. Então vamos ler as Escrituras, se vocês puderem ficar em pé. Deus abençoe os irmãos que estão na transmissão nos acompanhando. Vamos ler lá no livro de Joel, creio que está ali na projeção. Uma escritura bastante conhecida, como todas as escrituras devem ser bastante conhecidas para nós, já que o profeta diz que o cristão ele deve ler a sua Bíblia todos os dias. Então, lá no livro de Joel, no primeiro capítulo, vai falar sobre a terrível carestia causada pela locusta e pela seca. Joel 1. Diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais. Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e aos filhos desses a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Vamos ler agora em Joel 2, logo à frente, no versículo 25.
Joel 2:25. Diz assim: E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a ruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Vamos orar. Pai Celestial, nosso Deus, nós precisamos tanto de Ti, Pai. Quando nós nos colocamos na Tua presença, nós sentimos e vemos o quão nós somos pequenos e somos fracos e somos insignificantes diante da grandeza da Tua palavra e da Tua presença, Pai. Mas o salmista, creio que Davi falou, que o Senhor conhece que nós somos feitos de pó. O Senhor não está desatento à nossa condição humana, Pai. Por isso, diante dessa Escritura, Pai, nós podemos então chegar com confiança na Tua presença, Pai, para pedir, ó Deus, que o Senhor, como já tem feito, perdoou os nossos pecados, que o Senhor possa então nos aceitar na Tua presença nesse momento, Pai, e que o Senhor possa falar conosco da maneira que o Senhor desejar, Pai. Pedimos as Tuas bênçãos e a Tua ajuda, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Graças a Deus. Agradecer também ao Guilherme, que está por aí, que me emprestou um sapato, e ao André, meu irmão, que emprestou um terno. Então, nós estamos no tempo que estamos todos nos ajudando. Então, se eu estou aqui com o terno, foi meu irmão que emprestou e o Guilherme emprestou o sapato. Graças a Deus por isso. Então, como lemos aqui, nessa escritura de Joel, que está falando em uma linguagem simbólica, como a Bíblia sempre usa, símbolos, tipos, como o profeta sempre tem falado, ele olhava os tipos para ver então a realidade. E aqui está falando sobre alguns animais, uma locusta, uma lagarta, um pulgão. E nós, quando não tínhamos a revelação da palavra de Deus por meio de um profeta, nós podíamos ler ali essas escrituras e pensar do que se trata, do que esse profeta está falando. Uma lagarta, um animal, certamente não está falando de um animal natural que vem ali para destruir uma plantação. Então o profeta, na mensagem A Restauração da Árvore Noiva, ele vai dizer que no Pentecostes, Deus plantou uma árvore frutífera, no Pentecostes. E essa árvore frutífera estava produzindo todos os dons espirituais. Essa árvore do Pentecostes estava produzindo todo o amor, estava produzindo todo o Espírito Santo. Era uma árvore perfeita. Tanto que a Escritura, a promessa para os nossos dias, era voltarmos então à fé dos nossos pais pentecostais. Por que voltar àquela fé? Porque ali a árvore era perfeita. O tema que eu dei na minha mensagem ali no vídeo, vocês viram, era estamos em tempo de batalha, ou tempo de batalha. Por quê? Quando Satanás viu essa árvore frutífera, produzindo uma árvore maravilhosa, uma árvore bonita, ele declarou guerra contra essa árvore. Ali no Pentecostes, Satanás declarou guerra contra essa árvore. Nós vamos ver que os irmãos do Pentecostes, eles falavam em línguas, eles oravam e os mortos ressuscitavam. Se algum daqueles irmãos ali porventura vinha a falecer, eles tinham tanto amor no seu coração que eles desejavam falecer, morrer junto, para não ficar separado daquele irmão. Era uma árvore perfeita, era uma igreja perfeita. Então nós vamos ver que essa árvore vai representar a igreja. Estava ali maravilhosa aquela árvore. Agora Satanás, quando ele vê uma obra de Deus indo bem, quando ele vê Deus trabalhando na sua igreja, quando ele vê aquela pessoa consertando a sua vida, ele não vai querer deixar isso quieto. Ele vai tentar de alguma forma combater isso. Então Satanás lançou guerra contra essa igreja, que o profeta está tipificando aqui como uma árvore. Satanás lançou guerra contra ela.
E essa guerra veio por meio de 4 animais devoradores, como chama o profeta. 4 animais que vieram para destruir aquela árvore. Satanás começou a trabalhar, então. Começou a fazer batalha contra essa árvore. Começou a combater essa igreja. E se o nosso amigo ali em cima, que está na projeção, puder colocar ali no vídeo, aquele slide que tem uma árvore ali, apenas para nós memorizarmos. Nós sabemos que a memória visual, muitas vezes, ela é melhor que a memória que você ouve, auditiva. Então, nós podemos representar essa árvore do tempo do Pentecostes como uma árvore perfeita. O que essa árvore tem ali que nós estamos vendo na imagem? Ela tem um tronco, ela tem uma casca, ela tem folhas e ela tem frutos. Nada está faltando nessa árvore. Ela está completa, ela está produzindo o objetivo de toda árvore frutífera. Qual que é o objetivo de uma árvore frutífera? Produzir frutos, dar alimento. E essa árvore do Pentecostes está completa, está dessa forma, está produzindo frutos, está alimentando as pessoas. Os cristãos que estão nessa árvore estão bem alimentados, estão tendo vida, e Satanás está lançando guerra contra ela. No próximo slide, nós vamos ver o que significa esses componentes da árvore para nós vermos onde Satanás atua. O profeta ensina que a melhor forma de vencer um inimigo, o que é conhecer como esse inimigo atua. Quando nós conhecemos as estratégias do inimigo, nós sabemos como derrotá-lo. Por que Lutero não conseguiu derrotar completamente o inimigo? Ele falhou em muitas coisas, ele não tinha a revelação do batismo verdadeiro, porque o inimigo, Satanás, ainda não tinha sido revelado completamente para ele como Satanás trabalhava. Quando o profeta veio e abre os selos, quando o anjo vem, o anjo forte abre os selos, toda a estratégia do inimigo durante todas as eras é revelado. A partir desse momento, esse inimigo pode ser vencido completamente, porque ele está totalmente desnudado diante da igreja. Nada há mais de escondido. Quando nós líamos ali aqueles selos que vinha um cavaleiro, se nós não tivéssemos a revelação, nós não saberíamos que se tratava do inimigo de Satanás trabalhando. Quando é revelado, nós sabemos que é ele que está trabalhando e nós podemos combatê-lo. Então, lá no princípio, na igreja do Pentecostes, havia aqueles frutos, caridade, gozo, paz, tudo isso a igreja produzia. E o profeta, nessa mensagem, ele vai citando esses frutos. A igreja tinha muito amor, a igreja tinha muitas bênçãos, os irmãos estavam vivendo em união, eles tinham fé, eram temperantes e mansos, eram os frutos que a árvore estava produzindo. No próximo slide, nós vamos entender o que o profeta diz que significa as folhas. O profeta diz que folha significa companheirismo. O companheirismo é aquilo que traz um refrigério para a igreja. É aquela pessoa que está cansada de um dia de trabalho, de uma semana de trabalho, então ela vem para a igreja, ela tem companheirismo com os irmãos, ela tem companheirismo com Deus, e isso traz um refrigério para a alma dela. Ela é renovada pelo companheirismo. E a igreja do Pentecostes tinha companheirismo. Eles estavam sempre juntos em oração, eles estavam sempre juntos em comunhão. Assim era aquela igreja, tendo companheirismo. Vamos ver o próximo slide, o que fala ali sobre a casca e o tronco. O profeta diz, então, que a casca, ela significa a religião, a cobertura da árvore. Toda árvore ela tem uma cobertura. E ele cita o exemplo, então, na mensagem lá do Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, então, eles falharam diante de Deus, Satanás, com a sua astúcia, fez com que Eva caísse, e eles não tendo a revelação completa após a queda, eles produziram para eles mesmos uma religião, uma cobertura que não era aquela provida por Deus. Adão e Eva fizeram o quê? Pegaram umas folhas de figo, teceram os aventais, colocaram diante de si para se cobrir ali, e Deus falou assim, essa cobertura não serve.
Essa religião que vocês criaram não serve. Há uma cobertura verdadeira, há uma religião verdadeira que vinha pela morte de um cordeiro que cobriu então Adão e Eva. Essa era a verdadeira religião que o povo tinha que seguir. E no dia do Pentecostes eles foram revelados e os apóstolos trouxeram a verdadeira cobertura para a igreja, a verdadeira religião para a igreja, apresentaram Cristo, o Cordeiro, para a igreja. Então eles estavam cobertos, eles estavam protegidos dos ataques do inimigo. E por fim o tronco, no tronco está a vida, diz o profeta. A própria vida está no tronco. Essa era a árvore do Pentecostes. Agora, como eu disse, Satanás começou a fazer o quê? Começou a combater. Começou a enviar os seus devoradores. Agora, Satanás, ele é muito astuto. Ele tem estratégia. Ele não chegou já num primeiro momento e cortou a árvore ali na sua raiz. E veio com uma mensagem dele que cortasse a árvore, fosse direto no tronco e destruísse de uma vez por todas a igreja, porque ele sabia que as pessoas não iam aceitar isso. Então Satanás, ele entra sorrateiramente. Satanás pensou, fez o seu plano, falou: eu não posso cortar essa árvore na raiz. Ela é uma árvore muito forte, ela é uma igreja muito forte, ela é uma igreja que tem muito conhecimento. Então Satanás pensou: vou começar devagarinho, começar a comer aqui, ali. E o primeiro animal que ele mandou, então, como nós lemos lá, foi o quê? Foi a lagarta. No próximo slide, creio que tem ali, pode passar esse. Eu não sou um técnico em informática, então eu só coloquei as duas imagens ali para vocês lembrarem. Isso é uma lagarta que vai atacar a árvore. Satanás mandou uma lagarta, e a lagarta ela atua onde? Nos frutos da árvore. Nós sabemos que se for ali tirar um fruto da árvore, a árvore não morre. Se nós for lá e cortar no tronco, a árvore morre. Então Satanás foi ali, começou a comer os frutos, começou a tirar o amor que havia entre os irmãos, começou a colocar uma intriga entre os irmãos. Então nós podemos ver que, se porventura nós tivermos ali uma intriga com o irmão, não amarmos os nossos irmãos, não tivermos paciência com nossos irmãos, é porque tem uma lagarta ali comendo. Porque aquela lagarta veio para destruir o fruto. Começou a comer o amor, a paciência, a caridade, o gozo, a paz, a lagarta de Satanás. Isso está na mensagem, a restauração da árvore noiva. E destruiu todos os frutos dessa árvore, então. Pode ver que em algumas cartas do apóstolo Paulo, depois que havia passado muitos anos do Pentecostes, ele fala assim: eu ouço que há no meio de vós dissensões. Lá na igreja do Pentecostes, quando o Espírito Santo caiu, não havia dissensões. Era o quê? Todos em um espírito só. Quando eles estavam todos em um espírito, eles faziam os mortos levantarem. Porque a Bíblia diz que se nós concordarmos aqui na terra, Deus concorda no céu. Quando eles concordavam lá, os mortos eram ressuscitados. Se todos nós estivermos em um espírito aqui, nós faremos sim os mortos levantarem. Porque nós estamos voltando àquela perfeição do Pentecostes. Mas a lagarta de Satanás tirou o amor, tirou a paciência, e já não havia mais um consenso na igreja. Havia dissensões, havia tantos problemas ali com os coríntios. Era a lagarta de Satanás atuando. E o próximo estágio, o profeta fala: esse animal que Satanás mandou, ele não é 4 animais diferentes. É um animal em 4 estágios diferentes. O que eram aqueles cavaleiros dos selos? Era o mesmo cavaleiro em 4 estágios diferentes, mudando o seu cavalo, mudando a sua forma de agir para enganar as pessoas. Aqui é o mesmo devorador de Satanás, mudando a sua forma. Quando ele destrói os frutos da igreja, então ele muda a sua forma, que vai destruir agora as folhas. Veja que aquela árvore que eu coloquei ali, ela não tem mais frutos, ela só tem folhas. Ainda é uma árvore bonita, ainda havia muitas bênçãos na igreja, mas não estava mais completa, não estava mais perfeita. Pode passar o próximo slide. Ali está um gafanhoto. Esse gafanhoto, aquela lagarta se transforma em um gafanhoto.
Um gafanhoto não ficou aquelas coisas, alguém achou engraçado aí, mas vocês vão lembrar, quando vocês chegarem em casa hoje, vocês vão lembrar de um gafanhoto e uma árvore sem folhas lá. Então esse gafanhoto devorador de Satanás, essa lagarta se transforma em um gafanhoto e começa a comer o companheirismo, começa a destruir o companheirismo da igreja. As pessoas já não têm mais prazer em estar juntas. Veja que se nós não tivermos prazer em estar com os irmãos, há algo errado ali. Há um devorador de Satanás destruindo esse desejo. Veja que quando Deus começa a trabalhar conosco, como tem trabalhado de uma forma muito especial nos últimos tempos, nós temos desejo de estar com os irmãos falando das coisas de Deus. O que é Deus restaurando o companheirismo, o desejo de companheirismo. O profeta diz: no companheirismo há refrigério, há descanso, há paz. Lá na igreja, Satanás então começou a atacar e destruir, por meio do seu gafanhoto, um símbolo, tirando o companheirismo. Se a pessoa não está no companheirismo verdadeiro, ela vai encontrar um outro companheirismo, vai encontrar um companheirismo no mundo, vai se afastar, porque nós temos que ter companheirismo com alguém. Então, ele destruiu esse companheirismo divino, esse refrigério, essa paz trazida pela união com os irmãos, pelo companheirismo com Deus. Satanás destruiu. Então, Satanás agora pega o seu animal, o seu devorador, que está lançando guerra contra a árvore perfeita, transforma de um gafanhoto em uma locusta. No próximo slide. Ali está uma locusta. E essa locusta, ela começa a trabalhar na casca da árvore. Veja que agora essa árvore já não está com uma aparência tão bela. Ela já está destruída. Com o passar do tempo, como nós lemos nas eras, começou aquele pequeno espírito nicolaíta, e aquilo foi trabalhando na igreja, caminhando para uma destruição. Então essa locusta, ela começa a tirar a verdadeira religião da igreja. Ela tira o verdadeiro batismo, coloca um batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ela tira a verdadeira santa ceia daquela igreja, coloca uma ceia ali com aquele pão, como o profeta diz, com a aparência de um deus pagão, o deus Sol que eles adoravam, o devorador de Satanás, atacando a árvore, tirando a cobertura, tirando a proteção da árvore. Por isso, os rudimentos da mensagem do profeta e da Bíblia, o que é fazer as mulheres terem o seu cabelo longo, se portarem bem, os homens se portarem bem, por quê? Porque isso protege a pessoa, protege a igreja. Quando a mulher vai lá e corta o seu cabelo, o profeta fala, ela abre espaço, então, para os espíritos errados entrarem. A pessoa fica vulnerável ao ataque. E é isso que Satanás está fazendo, deixando a igreja vulnerável, por meio da destruição dessas coisas, da verdadeira religião, e colocando uma religião falsa. Como fizeram Adão e Eva ali em primeiro momento, colocando uma religião de folhas de figo que não deu certo. Cristo teve que vir ali, Deus veio e mostrou para eles qual era a verdadeira religião. Então Adão e Eva puderam se vestir de acordo com a palavra de Deus. Agora, quando Satanás, então, causou todo esse estrago na igreja, naquela igreja do Pentecostes, com todos esses ataques durante as eras, ele preparou um último ataque contra aquela igreja. Seria o ataque final de Satanás, que é o último animal que ele usa, que é um pulgão, no próximo slide. Ali está esse pulgão. E o profeta diz que o pulgão, ele suga a vida da árvore. Por mais que essa árvore estava em uma condição tão difícil, ainda havia uma vida ali. Mas Satanás não queria deixar nem a vida na árvore. E ele prepara o seu pulgão, transforma a locusta em um pulgão para destruir a vida daquela árvore. E o profeta fala, quando a igreja se denomina, torna uma denominação, ela morre. O profeta sempre falou isso. Ela nunca mais volta a ter vida. Então, quando a igreja primitiva
se tornou uma denominação. Ali no concílio de Nicéia, aquela igreja morreu. Aquela igreja fracassou. Porque a denominação mata a igreja. E quando a igreja se denomina, é o pulgão de Satanás atacando e tirando a vida. Agora, pode tirar o slide. Nessa mesma mensagem, a restauração da árvore noiva, o profeta diz que Deus ele tem uma lei. Deus tem leis. E as leis, elas se cumprem automaticamente. O sol, se nascer de manhã e se pôr à tarde, é uma lei. Ele sempre acontece. Aquilo está predeterminado para acontecer. Há uma lei que força o sol a fazer o seu movimento, há uma lei que força a terra a fazer o seu movimento, há uma lei que força a lua a fazer o seu movimento. E o profeta então diz que o profeta Jó, quando ele começou a olhar o homem, começou a olhar a natureza, ele olhou então que uma árvore no natural, Jó estava olhando para o natural, ele olhou para aquela árvore, viu toda essa cena, o inverno chegando, as folhas caindo, e a árvore então ficava seca no inverno, parecia que estava sem vida, mas Jó observou que na próxima primavera, quando o sol brilhava mais forte sobre aquela árvore começava a viver novamente. Então ele viu que tinha uma lei que fazia aquela árvore que morria no inverno, que secava no inverno, fazia aquela árvore crescer novamente na primavera e no verão. E ele até se preocupou, ele falou, a árvore ela brota novamente, mas e o homem quando morre, o que acontece? Jó estava observando a natureza. Então há uma lei que faz as árvores naturais brotarem novamente. Depois de estarem secas no inverno, sem nenhum fruto, sem nenhuma folha, toda aquela casca seca, há uma lei que faz ela brotar novamente. E como natural tipifica o espiritual, se essa árvore foi destruída e secou, ela teria que brotar novamente um dia, porque a lei força isso a acontecer. Se aquela igreja sofreu o ataque do inimigo, foi destruída, foi atacada, ficou até mesmo sem vida, ela teria novamente que crescer e voltar a ser perfeita e produzir os frutos novamente. Porque a lei de Deus forçaria isso a acontecer. Não teria como essa árvore permanecer morta, porque havia uma força que faria ela crescer novamente. Então o profeta fala, vocês conhecem, que a vida, quando chega o inverno, ela volta então para as raízes. Ela se esconde ali, mas ela não desaparece da árvore. Então, com todos esses ataques do inimigo, com todas as eras negras que aconteceram, com todo o sofrimento que a igreja passou durante a perseguição, aquela vida se recolheu nas raízes, mas aquela vida nunca desapareceu da árvore, da igreja. Aquela vida sempre esteve ali, e era aquela vida que dava força para os irmãos primitivos suportar os leões, suportar as fogueiras. Não era uma determinação própria deles em servir a Deus que fazia eles suportar isso. Era a vida que estava escondida nas raízes. Mas essa vida teria que novamente crescer. E essa árvore teria que crescer e chegar à perfeição novamente. O profeta diz então que como Satanás, ele mandou 4 mensageiros, ou um mensageiro em 4 fases, Deus também trabalharia em 4 fases para fazer com que essa árvore produzisse o fruto novamente. No Salmo 1 eu quero ler, vocês podem apenas ouvir, ou se desejarem acompanhar. Davi está falando então, comparando nós que seguimos a Deus como árvores. A igreja foi comparada pelo profeta Joel como uma árvore. E aqui no Salmo 1, Davi vai dizer assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Não é isso que tem acontecido conosco? Prazer na lei do Senhor, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Veja, nós temos que ser como árvore plantada, não plantada no meio do deserto, não plantada numa denominação, plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto que fizer prosperará. Agora veja, Davi está dizendo que o fruto ele vem na estação própria. Na estação, então há uma estação para o fruto, há uma estação para a folha e há uma estação para o fruto. Quando aquela árvore primitiva foi destruída, ela ficou sem frutos. Naquela estação das eras negras, não era estação de produzir fruto. Deus, em seu plano, na sua presciência, naquele plano que ele elaborou desde o princípio, determinou que durante as eras negras, como são chamadas, não era tempo de produzir fruto. A vida estaria escondida nas raízes, mas chegaria uma estação que haveria a produção de frutos. E essa estação seria própria e naquela estação teria que haver frutos. Então o profeta diz uma mensagem, não lembro qual o título, ele diz assim: não importa quantas eras negras passem, não importa o que aconteça, Deus terá uma noiva perfeita. Não importa o que aconteça, o profeta chega a dizer assim: não importa se eu faça parte disso ou não, mas Deus terá uma noiva, de todas as formas, porque a lei de Deus força a haver uma noiva perfeita. A lei de Deus foi determinada para a igreja, a árvore produzir o fruto perfeito novamente. Então, como Satanás usou esses animais para destruir a árvore, em 4 estágios, o profeta diz, Deus da mesma forma restaura ela em 4 estágios. Já é 9 horas. Posso ir mais um pouco, irmão Joglair? Pode? Em 4 estágios. O profeta explica, nós conhecemos por meio de Lutero, ele começa a restaurar lá do tronco. Lutero começa lá do tronco. Lutero não começa a restaurar essa árvore nos frutos, porque ela não está pronta para receber frutos ainda. Ela teria que começar de baixo. Então Lutero começa a pregar contra aquela denominação que o Pulgão criou lá no princípio a Igreja Católica. Nós vimos que o Pulgão era o quê? Tirando a vida, fazendo a igreja se denominar para ela morrer. Então, Satanás, ou melhor, Lutero, ele começa a combater o quê? Aquela denominação. A estação dele era combater a denominação para restaurar ali o tronco da árvore, para dar estrutura para aquela árvore, para que ela pudesse continuar crescendo. Mas as estações vão passando, os tempos vão mudando. Lutero cumpre a sua mensagem, prega contra essa denominação e restaura aquele tronco. A próxima mensagem que vem é Wesley, restaurando a casca da árvore, trazendo novamente a santificação para a igreja, trazendo novamente a proteção para a igreja. E Lutero traz a sua mensagem, então, combatendo mais um devorador de Satanás, mais um estágio na restauração da árvore. Lutero cumpre o seu ministério, a estação muda. Muitos ficaram na estação do Wesley, parados, ficaram produzindo os frutos de Wesley até hoje. A estação mudou, precisa ser produzidos frutos diferentes. Há uma estação para cada fruto. Aí logo vem os pentecostais, o profeta diz. Com o movimento pentecostal, eles produziram novamente o companheirismo, o regozijo. O profeta diz assim que os pentecostais, eles eram como as folhas das árvores, que se movimentavam com o Espírito Santo, faziam muito movimento, faziam muito barulho. Quem gosta do mato sabe que você está ali, então vem um vento e move as árvores ali, as folhas, isso produz um barulho. Eram os pentecostais, restaurando as folhas da árvore novamente. Mas a árvore do princípio, ela não parou nas folhas. Ela tinha que produzir frutos. E a estação dos pentecostais passou então, e muitos ficaram só nesse movimento, só nesse barulho, só no falar em línguas, parados na estação pentecostal. Mas havia então, a próxima estação era os frutos da árvore.
Voltar novamente à perfeição original. Aí é quando o profeta diz assim: Cristo é o noivo e a igreja é a noiva árvore. Cristo é a árvore noivo, ele diz nessa mensagem. Cristo é a árvore noivo. E um fruto ele não é produzido somente com a parte feminina da árvore. Ele precisa de uma polinização ali, que é a parte masculina. Então, para a igreja produzir os frutos do Pentecostes novamente, aqueles lá do princípio, ela não poderia produzir isso por si própria. Ela não precisava o noivo estar presente para fecundar essa árvore e ela produzir os frutos. Como nós temos aprendido, para que a igreja seja fecundada, então, e produzir os frutos, ela tem que estar casada. Que nenhuma noiva recebe o fruto do seu noivo ali antes de estar casada. Então, para produzir os frutos, precisava vir a árvore que o profeta chama noivo. Então, a igreja poderia produzir os frutos do Pentecostes novamente. Aquela primeira semente, nós sabemos que dentro dos frutos está a semente. Quando aquele agricultor vai ali plantar um pé de trigo, ele pega ali muitas sementes, coloca ali nas covas, na terra, e cobre aquilo e vem a chuva. Ele colocou uma sementinha bem pequena ali. E quando aquela semente nasce, ela é uma pequena folhinha verde. E aquela folha vai crescendo, se torna grande. E quando chega o tempo dela amadurecer e produzir o fruto, o agricultor vai ali e colhe aquela semente que plantou, e ele abre a casca e ele vê uma semente exatamente igual àquela que ele plantou. Se ele tivesse em mãos aquela semente que ele plantou e ele comparasse, seria exatamente igual. Então, por isso que nós temos que produzir os mesmos frutos de Pentecostes, porque nós somos exatamente iguais a eles, produzindo os mesmos dons, produzindo o mesmo amor, produzindo a mesma paz, a mesma paciência, porque isso volta novamente no fruto. A semente volta novamente na estação do fruto. Aí o profeta diz assim: Cristo foi a primícia. O irmão Jogair tem falado muito sobre isso. Aquele primeiro molho que nós todos ouvimos, que foi apresentado. Agora, um molho de trigo, quando ele é apresentado, ele não apresenta a palha. O molho não é apresentado por causa da palha. Ele é apresentado por causa da semente, do trigo que está ali dentro. É isso que é apresentado. E o que é a semente é o fruto. Aquele primeiro que foi plantado, sobe por toda a árvore, se torna novamente igual àquele lá. Por isso que a igreja, o profeta diz, ela, a noiva, é ele, eles são exatamente igual. Quando Cristo vem, então, e faz a igreja produzir esse fruto, volta para o Pentecostes, volta para o original. O amor é restaurado, o companheirismo é restaurado, a paciência é restaurada. O profeta diz: Cristo é restaurado novamente na igreja. É a lei, e somente é colhido um fruto perfeito. Somente um fruto perfeito. A vida novamente dentro dessa semente. A vida está na semente. Então, essa árvore que cresceu, toda aquela vida que veio ali de baixo, parou na semente novamente. Se essa semente for plantada, vai produzir novamente. Se nós plantarmos uma folha, o que acontece? Não acontece nada. Ela não tem vida, ela não produz, mas a semente produz. Eu quero ler mais uma escritura, lá em Ezequiel 37, que fala que a vida, ela vem no último estágio. A vida, ela vem no último estágio. Ezequiel 27, ou melhor, 37. Por isso que Cristo vem ao final do dia, na última era, porque no último estágio que a vida tem que vir. Ezequiel 37 está falando sobre a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos.
E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Veja que cena terrível, um vale cheio de ossos secos, como aquela árvore destruída, acabada, um vale de ossos secos. E ele me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Aquela árvore ali, se nós olhássemos ela toda destruída, nós poderíamos perguntar: essa árvore pode viver novamente? Aquela igreja que sofreu tanto, que não conhecia toda a palavra de Deus, poderia viver e produzir Cristo novamente? Aqui está sendo perguntado para o profeta: pode viver novamente esses ossos? E eu disse, isso é o profeta: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O que nós lemos na Escritura de Joel 25, eu restaurarei tudo o que foi destruído pela locusta, pelo pulgão, pela lagarta, e ele começou a restaurar novamente lá no princípio, lá no tronco. Agora aqui a profecia está dizendo: profetiza sobre os ossos e vai vir espírito e vai viver. Mas para esses ossos viverem, haverá um processo agora para que a vida venha sobre eles. Já está profetizado que eles vão viver, já estava profetizado que Cristo teria uma igreja perfeita, mas haveria um processo para chegar a essa perfeição. Haveria estações, como nós vimos, para chegar à perfeição. E a profecia aqui, profetiza e vivereis. Agora, será que o profeta falou: ossos secos, vivam, e eles levantaram e viveram? Nós vamos ver. Diz assim: assim diz o Senhor Jeová: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós. Então começou a produzir nervos primeiro. Cadê o Espírito? Ainda não veio. Está no tempo de produzir nervos. E farei crescer carne sobre vós, mais um estágio para que esses ossos pudessem viver. Segundo estágio. E estenderei pele e porei o Espírito sobre vós. Veja, no quarto estágio vai vir o Espírito, então. Antes estava preparando, toda a mecânica estava se preparando para a vida, para o Espírito vir. Esse Espírito não poderia vir, Cristo não poderia vir para os pentecostais. Eles não estavam preparados, o corpo não estava preparado ainda. E ele diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso a seu osso. Então, que começou a acontecer a profecia que viveria. Lutero começou a fazer um reboliço, começou a fazer um barulho, começou a unir as coisas. Então, cada osso se juntou a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, segundo estágio. Como nós lemos, Lutero, Wesley, agora veio nervo sobre eles. E cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Veja que aí já está um corpo muito bonito. Já tem osso, já tem nervo, já tem carne, mas não há espírito ainda. Não há espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército grande em extremo. Veja, no quarto estágio, então, da restauração daqueles ossos, o Espírito vem, a vida vem. E o profeta fala, então, nessa mensagem, a restauração da árvore noiva, fala um pouco sobre essa profecia, que ao final, então, nas luzes do entardecer, é que a vida desce. Não poderia vir antes, mas essa vida desce para quê? Para produzir vida, para produzir fruto, porque no fruto está a vida. Então vem Cristo ao final desses estágios para produzir o fruto. Nós podemos lembrar que Adão e Eva
quando ele estava ali no Jardim do Éden, eles levantavam de manhã, se alegravam nas coisas que Deus havia feito, de meio-dia eles contemplavam toda a criação, eles viam os animais, durante todo o dia, eles estavam contemplando o que Deus estava fazendo, o que Deus tinha feito. Mas no final do dia, já não era eles contemplando as coisas que Deus havia feito. No final do dia, Deus descia e fazia companheirismo com eles. Com Adão e Eva, tinha companheirismo com eles. E o mesmo tem acontecido hoje. No final do estágio dos ossos secos, no final desse estágio da restauração dessa árvore, Deus vem para ter companheirismo com a igreja. E todos os frutos começam a ser produzidos de novo. O amor começa a ser produzido, então a igreja, nós começamos a perdoar os nossos irmãos, nós começamos a nos alegrar em estar juntos, nós começamos a ter gozo da salvação e tantas outras coisas que isso traz para a igreja. Quando a vida vem, quando no último estágio a vida desce. Profeta, para encerrar, nós conhecemos aquela ilustração, tem bastante coisa ainda aqui, que não podemos entrar pelo tempo. O profeta fala sobre a mecânica e a dinâmica. Ele fala então que o mecânico ali, o engenheiro, ele começa a projetar um veículo. E ele desenha as peças, ele desenha o motor, ele desenha ali os pistões daquele motor, todas aquelas coisas, ele começa a montar. Começa a parafusar, começa a ajustar, ele está fazendo a mecânica do carro. Ele está organizando tudo, deixando tudo perfeito para aquele carro andar um dia. Se aquele mecânico colocar o veículo andar, sem que todas essas peças estejam juntas, estejam alinhadas, estejam parafusadas, aquilo vai falhar, aquilo vai quebrar. Aquele carro que nós colocamos para funcionar sem que esteja o óleo no motor, o que acontece? Anda alguns metros e para de funcionar. Eu mesmo, uma vez, o irmão emprestou um carro para mim e ligou uma luz vermelha ali no painel. Eu pensei, deve ser uma luz normal, que liga sempre nesse carro. Eu tinha pouco tempo de carteira, falei, nem vou dar atenção para essa luz que acendeu aqui. Na primeira subida, parou o carro. Aí o que aconteceu? Fomos ver, tinha fundido o motor do carro. Porque o carro não estava pronto para funcionar. A mecânica não estava pronta ainda. Então ali tinha gasolina no carro, e aquilo explodiu, colocou para funcionar, mas não estava bem ajustado e o motor falhou, o motor fundiu. Então tudo tem que estar ajustado primeiro, para que a dinâmica, o espírito, tipificando a igreja, possa descer. Tudo tem que estar ajustado, então. Por isso o profeta, quando começou a cumprir o seu ministério, o que ele disse que veio fazer? Juntar as pontas soltas. Ele começou a amarrar o batismo, parafusou bem o batismo, ele começou a amarrar casamento e divórcio, ajustou tudo aquilo bem, ele começou a arrumar a Santa Ceia, ajustou bem. O que ele estava fazendo? Preparando a mecânica para que quando a dinâmica viesse, funcionasse. Porque se o Espírito Santo cai sobre uma igreja que não está posicionada na palavra ajustada, ela se torna uma igreja fanática. O que aconteceu com os pentecostais? Era o Espírito Santo que caiu sobre eles ou não era? Era. O profeta diz que era. Só que eles não estavam ajustados na palavra e eles fizeram disso um fanatismo. Vieram as línguas estranhas e eles falaram, isso aqui é a evidência do Espírito Santo. E não era. Eles não puderam compreender, porque eles não estavam ajustados com a palavra. Então, quando todas as peças são ajustadas, o Espírito Santo, a faísca, o fogo, pode vir e aquele motor vai funcionar. Aquilo vai andar, aquilo vai ir para frente. Então, Deus ajusta tudo na igreja. Primeiro, ele passa anos e anos e anos pregando ordem e conduta, pregando casamento e divórcio, pregando o cabelo para as irmãs, pregando isso, ajustando todas essas coisas para que ele possa vir então e está tudo pronto e ele joga o seu Espírito Santo e a igreja começa a caminhar. A igreja começa a andar até ela sair dessa terra. Por isso, o profeta diz que o poder de rapto está onde? Está na igreja. Está na igreja, o combustível já está na igreja. Só falta o Espírito Santo vir ali, acender aquela faísca e aquilo vai andar. Então, nós estamos realmente vivendo nesse tempo, que estamos já no estágio
deixamos todos aqueles estágios para trás, de Lutero, aquilo tudo já foi restaurado para nós. Toda a religião verdadeira foi restaurada para nós. Nós não somos uma denominação, nós temos companheirismo e estamos no estágio de produzir o fruto, produzir Cristo no nosso meio. Ele é o fruto, Ele veio para amadurecer o fruto na igreja. Ele foi o sol que veio à luz do entardecer para amadurecer esse fruto. Amém? Então, eu saí um pouco do tema, mas era Satanás fazendo o quê? Lançando batalha contra a igreja. Satanás viu uma igreja bonita e ele começou a atacar. E hoje nós também temos que ter consciência que Satanás, ele está vendo a igreja florescendo, produzindo frutos, e ele vai também tentar atacar isso. A diferença é que hoje nós temos a revelação de todas as táticas que ele usa. Nós sabemos onde ele está, como ele age, o que ele faz, então nós podemos nos proteger, podemos nos defender. Amém? Porque Cristo está conosco hoje e Ele já trouxe, então, o seu Espírito, a sua vida em nosso meio. Amém? Então, que Deus possa abençoar os irmãos. Passamos um pouquinho. Irmão Joglair, pode encerrar já? Vamos colocar em pé. Espero que tenhamos aprendido um pouquinho mais da mensagem do profeta. Se vocês puderem ler a restauração da árvore noiva, vocês podem ver que tentei trazer tudo daquela mensagem. E acho que Deus vai, então, aumentar o nosso entendimento a esse respeito. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, nosso Deus, a Tua palavra é a verdade, ó Deus, e nós procuramos todas as vezes permanecer com esse alimento que é a mensagem do profeta, porque é esse alimento que nos vai dar força para produzir os frutos verdadeiros, Pai. Que o Senhor possa, Deus, a cada dia nos manter plantados junto a ribeiros de águas, para que nessa estação que nós estamos vivendo, nós possamos produzir os frutos apropriados. Não queremos produzir frutos de outra estação, mas da estação própria, Pai. Agradecemos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor nos deu, pedimos que o Senhor nos leve em paz, guia cada um para as suas casas. No nome do Senhor Jesus Cristo é a nossa oração. Amém. Deus possa abençoar os irmãos até nos encontrarmos novamente. Graças a Deus, né? Fomos ricamente abençoados, né? Uma boa aula que tivemos, né? Deus abençoe o irmão Josué, que conserve ele assim. E é assim mesmo, irmão Josué. Cada vez, como o irmão estava dizendo, nós começamos sempre pregando coisas mais simples, porque Deus vai elevando o nosso conhecimento e nós vamos vendo mais profundamente. E assim é com todos nós. Estamos muito felizes de ver que Deus está te elevando, né? Porque estamos, como ouvimos, chegando ao tempo da maturidade. Por isso é que Deus disse em Joel 2:23, concluindo: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão do mosto e de óleo. Então, Deus prometeu que Ele enviaria essas duas chuvas junto, esse ensinador de justiça, que é o próprio Senhor, Jesus Cristo. Ele veio para nos trazer essas chuvas, e estamos tendo essa última parte, essa última chuva, que é a chuva da colheita. Amém? Que Deus abençoe todos vocês e até sábado, se Ele permitir. Amém? Deus os guarde. Tivemos que nos acompanhar o irmão Aparecido, Zilda e Samuel de Cosmópolis, Josué e família de Passo Fundo, Guiomar e Maria de Guaíra, Hélio e família de Florianópolis, Edivaldo e família de Itapevi, Uenes e família de Mogi das Cruzes, Sandro e família de Vera Cruz, Josias e família de São Paulo, Augusto de Jabotão dos Guararapes, Elifas e Mônica de Macaé, Rosane de Novo Hamburgo, Sabrine de São Leopoldo, Margarete de São Leopoldo, João, Balneário Camboriú, Esther, Ricardo de Belo Horizonte, Ágata e Estevão, Nádia, Ana e Nerci de Rio Manso,
Manuel da Fazenda Rio Grande, Joarez e Cladir Zulfo de Enéas Marques, Abraão, Sandra e Ana Lídia de Gravataí, Gerson de Ferraz e Vasconcelos, Simone de Belo Horizonte, José Valdir, Maria e Lourdes, José Alves e família, Wesley e família, Ademir e família, Valmir Mussolini, José Francisco e família, e Patrícia de Toledo, Diva dos Anjos de Ponta Grossa, Aloir Cardoso de Balneário Camboriú, Daniel, Maia Regis de Francisco Beltrão, Oudici Silva e Gênesis Costa de Curitiba, Hélio de Guarulhos, Silvio Mendes e família de Foz do Iguaçu, Sandra, Aline e Jéssica de Juiz de Fora, Débora Gabriele de São José dos Pinhais, Anaele e Line de São José dos Pinhais. Então esses são os que nos acompanharam. Que Deus abençoe todos esses, os demais. E o culto de jovens será no sábado. Temos o hino, irmão Paulo? Então vamos cantar um hino e daí estaremos nos indo. Glória a Deus. Que bela história ouvimos hoje, né? E fazemos parte dessa história. Que bela história da excelsa glória, nasceu o Salvador, Jesus meu Redentor, nasceu humilde, desprezado e pobre, varão de lágrimas e muita dor. Oh, quanto amo, oh, quanto adoro, és minha vida,
Araújo família também nos acompanhou, de Toledo. E a irmã Nádia Medeiros, de Rio Manso, pede oração por sua família. E a irmã Aline, de Juiz de Fora, pede oração por sua tia Somilda. Vamos orar nessa hora. Pai Celestial, chegaram agora esses pedidos, Senhor, esses irmãos que pararam para ouvir a Tua palavra nessa noite, Pai. E nós cremos que os sinais seguem a Tua palavra, Pai. E nós cremos que, Senhor, a cura foi conquistada no Calvário, Senhor. Tudo foi consumado quando o Senhor exclamou: Pai, tudo está consumado. Então nessa hora nós declaramos: Satanás, tu não tem poder de segurar essas vidas, porque Jesus venceu tudo no Calvário. E nós reclamamos a cura e a libertação para essas vidas, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.